Na minha opinião, o maior erro do iniciante no mundo dos vinhos é se preocupar demais com o que não interessa no momento. Gente, vinho é para ser compartilhado, sem muito apetrecho. O que você precisa é ter conhecimento e saber reconhecer aromas e sabores do que está bebendo. É saber o que é vinho, é saber reconhecer o vinho e saber contextualizar. Conversar sobre o que você está provando com quem você quiser. Por isso que neste vídeo eu vou falar contigo sobre vinho fino. Provavelmente é esse que você anda provando por aí, tá? Então vem comigo e fica até o final, que aí você depois vai poder conversar com um amigo sobre isso. Vamos lá! Eu sou Melissa Leite, sou sommelier e quero conversar contigo sobre vinhos. Primeira coisa, fique tranquilo. Eu vou te acompanhar na sua jornada de provador, tá? Eu acredito muito que quando a gente não sabe alguma coisa, ter alguém do lado, tipo assim, de mão dada, já é uma grande ajuda, não é mesmo? Eu, por exemplo, sempre entendi o meu perfil de consumo. E logo quando eu comecei a trabalhar com vinhos, eu acabei percebendo também os diversos perfis de consumo que tem por aí. E com isso, eu comecei a caminhar de mão dada com os meus alunos para que eles entendam melhor o perfil de consumo deles. Gente, isso acontece. E olha que cada um tem um caminho único e intransferível. Eu tenho muitos alunos que aprendem que o vinho traz muito bem-estar. Quando você está feliz com a sua família, com seus amigos, com confiança sobre o que está provando. Tem outros que simplesmente trabalham com vinhos e adoram conhecer mais para poder passar adiante essa informação. Inclusive que depois se aprofundam, viram sommelier ou então trabalham com a parte de gastronomia, de eventos, enfim. Cada um tem o seu perfil e todos eles têm a ferramenta que precisam para melhorar o seu conhecimento, conhecer o que estão provando. Mas tudo passa pelo saber esta ferramenta certa, para depois desenvolver o conhecimento. E também passa por outro tema, o respeito. O respeito que temos que ter pelos valores e pelos gostos de cada um, não é mesmo? Por isso que este acompanhamento é muito importante. E por isso também que eu tenho certeza que você pode aprender alguma coisa aqui hoje. E, quem sabe, também ir para um outro nível. Só dá uma olhadinha aqui embaixo nos links dos exclusivos que eu tenho para você. Então vamos lá que o tema de hoje é muito legal. Como começar a beber vinhos? Quais as pautas que a gente precisa saber? Quais as ferramentas que a gente precisa ter para saber mais sobre essa bebida tão gostosa? Passo número 1, saber o que é vinho. Por isso que o principal assunto do mundo dos vinhos sempre foi e sempre vai ser a uva. Gente, uva é matéria-prima e é isso que você precisa saber em primeiro lugar, as uvas que estão no mercado. Isso é bom você entender porque aqui no Brasil é diferente da Europa também, tá bom? Muito problema acontece quando as pessoas começam a provar o vinho aqui, que a gente tá acostumado a provar aqui, achando que é igual ao vinho europeu. Primeiro, vinho aqui é bebida. Vinho na Europa é alimento, já começa com uma diferença cultural muito grande. E aqui, como bebida alcoólica, a maior parte dos vinhos que se consomem aqui no Brasil são os vinhos que chamamos de vinhos de mesa, que são diferentes dos vinhos finos. Vinho de mesa é uma coisa, vinho fino é outra. E com isso a gente chega no nosso segundo passo, que é o que precisa saber para conhecer sobre vinhos, que é saber reconhecer o vinho. E começa por isso, começa pela uva. A uva que dá origem ao vinho fino é diferente da uva que dá origem ao vinho de mesa. E eu vou contar essa história para vocês primeiro contando a nossa história, porque você precisa entender sobre essa cultura antes de entrar no tema uva de vinho. O Brasil foi descoberto em 1500. Pedro Álvares Cabral chegou aqui com 65 litros de vinho. Sabia disso?
Só que as primeiras videiras que vieram para cá foi mais tarde, foi mais ou menos em 1532. Martim Afonso de Souza, outro portuga, veio para cá com outras videiras, videiras especiais, que se chamam vitis vinífera. E esse é o pulo do gato, é o grande detalhe, porque no mundo afora, os bons vinhos são feitos com a uva da espécie vitis vinífera. Inclusive, existem indícios arqueológicos que provam que os primeiros vinhos lá 8.000 anos antes de Cristo eram feitos com essa uva. Quem sabe até Noé, né? Aquela videira que ele plantou no Monte Ararat? Pode ser, hein? Fica aí, ó, um bom tema para ser pesquisado. Mas o fato é, historicamente falando, a gente tem que dizer que os vinhos que são feitos, bons vinhos, são de vitis vinífera. Isso aconteceu desde essa época de 8.000 anos atrás, lá pelo norte de África, Cáucaso, e depois que virou Europa. Agora, voltando para a nossa história mais recente, falando da nossa colonização. Essa espécie, a vitis vinífera, não se adaptava bem ao nosso clima e solo. A verdade é que até hoje precisa de muita tecnologia para isso, tá? Mas a gente está superando e produzindo bons vinhos de vitis vinífera. Voltando aqui, os jesuítas precisavam do vinho. Por quê? Além de ser o sangue de Cristo no ritual católico, ainda tinha uma grande população aqui que estava vindo da Europa, os imigrantes. A gente fala disso assim, 1626, por aí aqui no Brasil. Chegaram os imigrantes italianos e alemães com o mesmo hábito de consumo que eles tinham lá, tomar vinho durante as refeições. Então, começaram a produzir mais vinhos aqui nas nossas terras tupiniquins. Isso foi uma maravilha, porque além de insistir na produção de vinhos das vitis vinífera, também começaram a produzir com as uvas locais, as videiras locais. Os nomes delas são vitis lambrusca, vitis rupestre, vitis burkina, enfim, são as videiras americanas que já existiam aqui em solo americano. E essas, diferentes das vitis viníferas, também produzem vinhos diferentes, não é mesmo? Para diferenciar os vinhos das vitis americanas das vitis viníferas, o legislador brasileiro criou o vinho de mesa e o vinho fino. Por isso, gente, fica atento ao rótulo do seu vinho. Ali vai estar escrito ou vinho fino ou vinho de mesa. Se tiver escrito vinho fino, são as videiras de Europa, são as videiras internacionais, essas que você vai reconhecer com nomes como Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, que está plantado no mundo todo, por isso que são as internacionais. E os outros nomes, as vitis americanas, são mais especiais para passas, para suco e também fazem vinhos. São a Bordeaux, a Niágara, a Concorde. E tem outro detalhe, se você começou a provar vinho com vinho de mesa, não tenha vergonha da sua história, tá bom? Só mostra que você é brasileiro, como eu. Eu comecei a provar vinho assim. Quando eu fazia o meu curso de Direito lá em 1900 e carochinha, eu provava vinho de mesa. Porque eu sou advogada e durante a faculdade eu não tinha vergonha nenhuma. A gente provava era vinho de garrafão mesmo. E isso foi muito bom, porque foi dali que eu comecei a ter uma curiosidade sobre vinhos diferentes e comecei a provar os vinhos das videiras internacionais, das vitiviníferas, tá bom? Outro detalhe, muitos brasileiros começam assim, tanto que a maioria dos vinhos vendidos no Brasil até hoje são de vinhos de mesa. Por isso, é correto dizer que o nosso consumo começou com uvas americanas. E isso é cultural no Brasil. São dois fatores. Um é o econômico e o outro é cultural. Para pensar. O vinho de mesa é só você dar uma olhadinha no supermercado. É muito mais barato e muito mais acessível. E também é certo que a maioria da nossa população não fica todo dia comendo picanha, não é mesmo, gente?
Isso quer dizer que o pessoal curte vinho, mas não é todo dia que tem dinheiro para comprar vinho bom. Isso é normal. Então, assim, quem quiser seguir consumindo vinho de mesa, siga consumindo, mas entenda que não é ele que vai te aportar o saber que você precisa para melhorar a sua relação de consumo, tá bom? Outro detalhe que eu quero falar com você, hoje eu tô cheia de detalhes, meu joinha. Lembra do meu joinha se você estiver curtindo esse vídeo, afinal de contas é uma aula de história também, né? Agora vamos para a outra pergunta que é muito comum. Melissa, mas qual a diferença entre vinho de mesa e vinho fino? Além da uva, também tem o sabor, o caráter. O vinho de mesa ele é muito mais rústico. Ele tem assim um aroma até um pouco desagradável de algumas substâncias que estão presentes nessas uvas. Mas como eu disse, ele é mais barato, então o pessoal opta sempre por comprar ele. Os vinhos finos são diferentes, como o próprio nome diz. Eles são mais elegantes, eles têm aromas mais equilibrados, mais domados, notas florais, notas de frutas, eles são mais assim, limpos e complexos na sua estrutura, entendeu? Por isso que é bom você entender, reconhecer ele em taça. O provar vinhos é o que vai te diferenciar de um provador de vinho de mesa para um provador de vinho fino. Aí outra pergunta que me fazem muito: Melissa, todo vinho fino é bom e todo vinho de mesa é ruim? Não, como eu já disse várias vezes, qualidade de vinho tem relação com a uva, o produtor e o terroir. Então presta atenção nisso. O que eu tô falando aqui é que um vinho feito de vitis vinífera, ou seja, um vinho fino, provavelmente é melhor do que um vinho de mesa. Mas existem muitos produtores nacionais que estão se esforçando para produzir vinhos de uvas americanas, tá bom? Pode ser que isso ganhe força no mercado. Estou falando de que em 2023 isso não é a nossa realidade. Hoje, os vinhos de mesa e de uvas híbridas, os que eu já provei, não se compara com os vinhos finos, tá? Os vinhos finos são muito melhores para o meu paladar. Espero que isso mude, porque afinal de contas é uma uva característica nossa, mas acho muito difícil por algumas substâncias que essa uva tem também, tá bom? Outro detalhe também é que essa uva, como ela tem muito pouco teor de açúcar, ela não dá tanto álcool aos nossos vinhos. E por isso que muitos enólogos optam por fazer chaptalização. E eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, tá bom? Isso não é um procedimento legal e acontece muito nos vinhos de mesa aqui do Brasil. Por isso que eu falo muito, fica atenta à qualidade do que você consome. Só sabendo mais sobre vinhos que você vai entender se ele tem uma boa qualidade ou não. Existem muitos outros temas que eu posso te ajudar a melhorar também seu entendimento sobre vinhos, tá? Agora vamos para o nosso terceiro passo para saber mais sobre vinhos. Para começar a beber vinhos e ter um conhecimento base, é muito importante você saber contextualizar e conversar sobre o vinho que você está provando. E eu falo aqui sobre repertório cultural, gente. Aprender a história dos vinhos, a cultura dos vinhos, se desenvolver como provador. Saber sobre os vinhos do velho mundo, do novo mundo, enfim, entender sobre mercado, vinhos da moda, consumo, sua relação com o vinho. Isso tudo vai fazer você desfrutar mais o que você anda provando. É esse conhecimento que você pode compartilhar mais com outras pessoas. Por isso, mais uma vez, tem um link aqui embaixo que neste curso, Vinho Saber Beber, eu tenho certeza que você em 1 mês e meio passa por essa jornada e vai poder conversar com quem você quiser sobre isso. Vai poder comprar vinho, provar e o mais fácil de tudo, degustar com segurança. Viver momentos inesquecíveis com os vinhos. Até porque é muito bom evoluir no mundo dos vinhos, não é? Você, por exemplo, já provou vinho de mesa? Começou assim como eu ou não? Foi direto para o vinho fino? Comenta aqui embaixo, me fala a sua experiência com vinho, como que você começou. Gente, lembra do meu joinha também, tá? Isso é muito importante para o canal, ó. Espalhar para mais gente saber mais, ter mais repertório cultural para aprender sobre vinhos. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo
E claro, já esteja inscrito no canal e passe ele adiante também. E assim a gente vai se ver no próximo vídeo, porque agora o tema vai complicar, ou melhor, vai melhorar. Eu vou falar sobre como comprar vinhos. Vamos lá. Para poder saber, o vinho feito de o vinho que dá origem ao vinho fino, nós não tínhamos o vitis, para o vinho da vitis vinífera, o legislador vinhos é o que vai te diferenciar do vinho, de um provador